Hoje, senhoras e senhores, responderemos uma pergunta que absolutamente ninguém fez, mas agora precisa ser respondida. E se o Subaru simplesmente aparecesse na concentração da seleção brasileira e fosse convocado para jogar a Copa do Mundo? Será que ele carregaria o Brasil ou seria expulso por dar uma voadora no primeiro zagueiro? Vamos para análise. Antes de qualquer coisa, qual Subaru estamos usando? Bom, rapaziada, vamos usar o Subaru do anime mesmo, até o arco 5, sem o Retorno pela Morte, obviamente, sem magia, sem Beatriz, sem autoridades, sem contrato, sem nada, só o Subaru, mano. Ou seja, estamos analisando o Subaru sendo seu adolescente aí de 18 anos, entrando no sub-20 aí, né? Praticamente o mesmo esquema do Ryan, só que a gente tem que ver se o Subaru vai ter o físico necessário pra, jogar bem na seleção, né? Não passar vergonha. Não sei se dá pra ouvir, mano, mas tem uns 30 mil de arara, passarinhos, bichos tudo passando aqui do lado, tá complicado, mano. Mas enfim, vamos analisar se o físico do Subaru tem a capacidade, a ferocidade de conseguir jogar na Copa do Mundo sem passar vergonha, né, mano? Aqui muita gente subestima o Subaru, rapaziada. O cara passou meses treinando com cavaleiros, com harém, com garfo, sobrevivendo contra os mabiches ali, né? Os majus insanos, mesmo sendo só um humano. Ou seja, ele aguenta apanhar muito, mano. Não é um carrinho que vai derrubar ele. Exceto se a gente estiver falando do Haaland, né? Daí fica meio complicado mesmo. Mas tirando esse monstro aí, cara, vamos falar sobre pessoas normais, né? Por favor. Eu acho que sim, o Subaru aguentaria uns carrinhos aí. Mesmo se ele não passasse nas fintas, pelo menos o cara não ia cair no chão e pedir falta. Então, fisicamente, ele provavelmente seria um dos atletas mais resistentes da Copa. Pelo menos não ia ganhar cartão amarelo, né? Mas como nem tudo no futebol se baseia apenas no físico do atleta, precisamos analisar também um outro atributo extremamente importante aí para o Subaru se mostrar proficiente durante a Copa. E esse atributo é a velocidade. E bom, rapaziada, ele não é um velocista absurdo, mas também tá muito acima de um humano sedentário. A questão é, ele conseguiria correr 90 minutos? Pra passar tanto o primeiro quanto o segundo tempo sem substituição? E bom, depois de tudo que ele passou em reserva, rapaziada, ele corre, mano. E ainda reclama do juiz. Então, sinceramente, eu acredito que o Subaru aguentaria sim. Ainda mais que agora na Copa, né? Tem uma nova regra aí que, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, eles têm o horário ali, um tempinho pra hidratação. Então, mano, o Subaru ficaria tranquilinho ali, velho. Tranquilamente ele conseguiria continuar jogando. E ainda assim, ter um bom desempenho, ter uma boa fluidez. O cara é jovem, tá ali, mano, pra mostrar o potencial, pra honrar, né, a seleção brasileira. Então, eu acho que sim, o Subaru aguentaria continuar correndo ali e contribuindo pro time. E antes que alguém vai falar, ah, não, Nars, mas não faz nem sentido, cara, porque, o Subaru é japonês, é pra ele tá jogando a seleção japonesa. Rapaziada, a seleção japonesa acabou, mano. Já perdeu pro Brasil. Temos que ser realistas, entendeu? O Subaru virou a casaca, mano. O cara simplesmente decidiu jogar pro Brasil. Aceita, meu brother. Agora ele vai ter que lutar ali pra ver se nós conseguimos o Hexa, mano. E bom, rapaziada, diferente do Haaland, o Subaru não quebra paredes, mas já segurou pessoas, já escalou penhascos e já correu carregando gente. Então, numa conclusão direta, rapaziada, fisicamente ele provavelmente estaria no nível de um atleta profissional sim, tá? Só que a gente sabe que, só ser um atleta bom não é o suficiente. A gente precisa ter uma mente afiada, né, mano? Precisa fazer, uma tática friamente calculada, tipo essa daí do Messi. Logo, precisamos, obviamente, que o Subaru demonstre o seu maior atributo, o seu maior poder, que é... E o maior poder do Subaru não é físico, é inteligência, rapaziada. Eu sempre falei pra vocês que o Subaru é estrategista nato, então o Subaru passaria metade da série lendo as pessoas, criando as suas estratégias e analisando os movimentos da galera. E no futebol, isso é absurdo, mano. Isso é justamente o trabalho que um técnico faz e que jogadores afiadíssimos sempre treinam. Então ele começa o jogo, 5 minutos depois ele já sabe quem marca mal, quem corre menos, quem fica nervoso. É praticamente um técnico dentro do campo, como eu citei pra vocês, né? Mas beleza, já sabemos que o Subaru seria ali um atleta nato, mano, em seus plenos sub-20, com seus 18 anos, jogando pelo Brasil. Só que aí que tá a pergunta mais importante de todas, mano. E qual posição que o Subaru vai jogar? Centroavante? Não. Ponta? Também não. Goleiro? Pior ainda, moleque. O Subaru seria um meia, rapaziada. Muitos poderiam alegar que o Subaru jogaria na zaga, mas não. Eu não acredito que o Subaru seria um zagueiro. Apesar de que pra defesa até que seria interessante, mas pra mim o Subaru seria um meia. Isso faz mais sentido, porque é o cara que distribui o jogo, mano. Ele corre, ele marca, ele grita, ele organiza. Ele tá literalmente na linha do centro entre a defesa e o ataque. Tipo aquele jogador que parece estar em todo lugar, tá ligado? Esse seria o Subaru. E por isso eu acredito que pra função do Subaru nesse Arif seria melhor se ele estivesse no meio. Mas dito isso, vamos começar agora a análise de fato de cada jogo com o Subaru, mano.
E bom, rapaziada, como vocês sabem, o Hendrick não vai jogar, né? Sendo assim, quem vai ter que jogar é o Subaru, mano. E por isso o narrador estrearia dizendo que vai entrar agora no jogo pra jogar em campo Subaru Natsuki. E então que ocorreria um silêncio, mano. O Galvão e os outros narradores se perguntariam quem que é esse cara. E nesse momento as redes sociais iam explodir, já que o pessoal ia falar que chamaram um japonês pra jogar, cara. E por mais irônico que seja, ao mesmo tempo seria lendário. E por conta disso, vamos começar agora a analisar os jogos. E então, rapaziada, contra o Marrocos, na fase de grupos ainda, o Subaru conseguiria pegar a bola eventualmente, ele conseguiria driblar as pessoas, tocar, correr, marcar, ajudar, fazer toda a assistência necessária ali e atuar exatamente como um meia, mano. E nesse momento todo mundo estaria comentando que, pô, ele não é craque, mas o maluco corre igual um condenado, ele ajuda demais aí na assistência e tá sempre marcando e pronto pros passes. Só que, mano, o Marrocos tava insano, os caras tava jogando demais, e por conta disso ocorreria um incidente terrível, rapaziada. O Subaru veria o Brasil perdendo, e então começaria a discutir com o árbitro, já que o Subaru não suporta ver injustiça, e ele viria jogadas ali que ele julga serem completamente injustas, e como resultado, o Subaru ganharia um cartão amarelo, mano. E pô, ele fica frustrado, se revolta um pouco, mas continua indo pra jogo, e mesmo assim, eles conseguem tirar um bom proveito, e a fase de grupos pelo menos termina no empate de 1-1 mesmo. E pro Subaru agora ficou pessoal, mano. Já que Haiti, cara, pra ele não tem como passar, mano. O Brasil tem que vencer na fase de grupos contra o Haiti. E por isso o Subaru entra completamente pilhado, mano. Hoje ninguém passa do meio com o Subaru, mano. E 5 minutos depois, ele leva um drible absurdo. Mas mesmo assim, mantém a calma e continua jogando com tudo. E conforme o jogo continua, o Subaru começa a entender os padrões do adversário. E lá pelos 70 minutos, ele já sabe exatamente o que o atacante vai fazer. E isso é praticamente um retorno pela morte, só que sem morrer, né? E por consequência, a assistência do Subaru é tão absurda, mano, que ele ajuda a marcar uns gols extremamente incríveis. Tanto é que 3-0 contra o Haiti foi o mínimo, mano, porque com o Subaru ali fazendo a meia, talvez eles conseguissem até mais do que 4 gols, tá? Esse também, mano, o Brasil levou de boa, cara, 3-0 ali na Escócia, e sendo sincero, mano, com o Subaru, talvez ele até fazer mais gols ali na fase de grupos, e eu tenho certeza que o Brasil sobressairia tranquilamente nesse jogo. Mas contra o Japão, rapaziada, o Subaru ficaria extremamente dividido, cara, já que o Subaru, ele é japonês, só que, pô, tá jogando pela seleção brasileira, então ele tem que honrar a camiseta dele e tem que fazer o seu jogo, mano. Graças a isso, eles conseguem vencer do Japão, assim como foi na fase eliminatória de 16 avos, mas o Subaru fica um pouco triste ali em ver, né, os japoneses tristes também com a derrota deles, mas sabe que ele vai continuar jogando e honrando, mano. Agora que o Japão perdeu, resta ao Brasil conseguir o Hexa. É então que o jogo começa freneticamente, rapaziada. Eventualmente ocorre uma prorrogação e o Subaru já tá completamente destruído, rapaziada. Sem nem conseguir correr direito. Principalmente, né, pô, se ele tiver passado do lado do Haaland aí. Mas mesmo assim ele continua em campo. Porque se tem uma coisa que o Subaru faz muito bem, é continuar mesmo quando ele não aguenta mais. Então ocorre o último lance, ele rouba a bola, dá um passe perfeito e ocorre um golaço, rapaziada. E o Brasil sai como campeão. O Subaru não fez o gol, mas deu a assistência, o que combina muito com ele. E sinceramente, rapaziada, eu não sei como é que vai ser o resultado dessa partida, mas eu tô muito curioso pra saber o que vocês acham que vai dar nesse jogaço do Brasil contra a Noruega, mano. E então depois do jogo, rapaziada, teria entrevista, os repórteres perguntariam lá pro Subaru como que ele conseguiu jogar mesmo exausto, e o Subaru falaria o mesmo discurso clássico, né, dos jogadores, que ele tentou o máximo dele, jogou bem pra caramba e tal, e também que o pessoal ficaria surpreso com a quantidade de vezes que ele já sofreu muito mais do que isso, mano. Ninguém entenderia nada, mas pô, quem conhece ReZero tá ligado, né? Mas a pergunta que não quer calar, rapaziada, e o Subaru? Ele seria um craque? Bom, rapaziada, na minha opinião, não. Ele não seria um Vinícius Júnior, não seria um Ronaldinho, não seria um Pelé, ou até mesmo o Neymar na fase de ouro dele, né, quando o cara jogava pra caramba, mas seria aquele jogador que todo técnico ama, porque nunca desiste, tá sempre correndo atrás, correndo por 3, 4 inclusive, e faz o time funcionar muito melhor. Então com certeza o cara seria insano, mano. E o melhor momento pro Subaru, rapaziada, seria em uma cobrança de pênaltis, onde o Subaru estaria pronto pra cobrar, o narrador falaria que o Subaru vai ali bater um pênalti incrível, o Brasil tudo ficaria em silêncio, o Subaru olharia pro goleiro, sorriria e pensaria com ele mesmo, rapaziada, que pelo menos dessa vez ele só tem uma chance, porque se errar não
dá pra voltar de novo. E infelizmente, rapaziada, dessa vez o Subaru não consegue recomeçar do zero. E quem conhece ReZero iria achar isso incrível, mano. E então que o Subaru marcaria o seu pênalti, rapaziada. E no fim das contas, o Subaru provavelmente não seria o melhor jogador da seleção brasileira, mas seria o jogador que ninguém gostaria de enfrentar, porque ele não desiste, mano. Ele não se abala e parece sempre encontrar um jeito de voltar pro jogo. E bom, rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, desse Arif. Bom, mano, eu nunca liguei muito pra futebol, mas nessa Copa aqui eu decidi aproveitar e ver com a minha família. E, pô, tá sendo uma experiência muito divertida. Tá sendo bem legal acompanhar os jogos, por mais que eu nunca fui muito ligado a futebol e tal, mas tá bem divertido. E então eu decidi fazer esse vídeo aqui, já que eu tava vendo muitos memes engraçados, tava acompanhando os jogos e tudo mais. Aí eu quis trazer esse especialzinho aqui pra vocês, né, da Copa do Mundo. Vamos torcer pro Brasil aí conseguir, né, nosso famigerado Hexa, né, mano. Inclusive, comenta aí quais são os gols que vocês acham que vai dar no próximo jogo. E bom, comenta o que vocês acharam também, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo aqui não é patrocinado, quem me dera, na verdade, né, se os caras quiserem patrocinar eu trago mais, mas, bom, sinceramente, eu achei muito divertido trazer esse vídeo e espero que vocês tenham curtido, mano. Muito obrigado, rapaziada, aos membros do canal, beleza? Vocês fazem toda a diferença, são zicas demais, mano. Muito obrigado também a todos que forem apoiar esse vídeo aqui, tá bom? Se você quiser se tornar membro também, receber meu agradecimento especial e ter prioridade aí nos seus pedidos de Warif, é só assinar os membros, tem do preço mais baratinho até o mais alto pra me ajudar. E não esqueçam, rapaziada, de beber água, ajeitar a postura de vocês, fiquem com Deus, um beijo, um queijo pra vocês, um coração invisível pra vocês também. A gente se vê com certeza no próximo vídeo aí, sem sombra de dúvidas, tá bom? E até mais, rapaziada. Tchau, tchau.